Oi, pessoal, eu sou o Gleison. Vou apresentar o trabalho AutoParbench, a Unified Test Framework for OpenMP-Based Parallelizers. Vamos começar citando alguns motivos que tornam paralelização de código um problema interessante. O desenvolvimento de programas capazes de executar em paralelo é muito importante. São esses programas que vão executar em supercomputadores, como o Santos Dumont, do LNCC, com seus mais de 36 mil núcleos de CPU, distribuídos em 1.134 nós computacionais. Porém, paralelismo não se restringe a supercomputadores. Hoje, virtualmente qualquer computador commodity vai possuir múltiplos núcleos de processamento. A título de exemplo, um desktop padrão já vai vir com 8 ou 12 cores de processamento. Mesmo smartphones hoje são produzidos com núcleos paralelos. Um Samsung ou LG típicos já vão vir da loja com 4 ou 8 núcleos de processamento. Em outras palavras, a computação paralela existe em todo lugar, em todo tipo de hardware. Mas ainda assim, programar código paralelo é muito difícil. Há muitos tipos de erros que podem acontecer. Erros como deadlocks, livelocks e as terríveis condições de corrida. Esses erros não ocorrem em programas sequenciais. O problema é que muitas threads estão operando juntas e, portanto, se faz necessário encontrar e definir uma ordem entre elas. Então, com o desenvolvimento de algoritmos mais poderosos, surgem excelentes oportunidades de paralelização, o que, por sua vez, demanda um grande poder de processamento, sendo necessário conhecimento dos desenvolvedores para adaptar e otimizar os algoritmos. Quando corretamente paralelizados, programas podem ter seu tempo de execução significativamente reduzido. A paralelização pode melhorar o consumo energético. Intuitivamente, o menor tempo de execução reduz o período de utilização do equipamento. A paralelização também permite utilizar diversos dispositivos presentes no equipamento. Algoritmos paralelos são facilmente escaláveis, característica valiosa para serviços online e sites, por exemplo. Entretanto, escrever código paralelo apresenta muitas dificuldades. A primeira delas é a necessidade de mão de obra especializada, o que dificulta o acesso a essa tecnologia. A familiaridade do desenvolvedor com o algoritmo a ser paralelizado é absolutamente fundamental. Muitos algoritmos são complexos e o processo de paralelização pode introduzir efeitos colaterais indesejados em uma aplicação. Para finalizar nossa lista de desafios, é necessário testar o código. Efeitos colaterais podem não aparecer em todas as execuções de algoritmos paralelos, tornando necessário um rigoroso processo de verificação no código produzido. Nosso trabalho tem como objetivo reduzir o vão entre paralelização de código e os desenvolvedores. Apresentamos ferramentas criadas durante a execução deste trabalho, que realizam a paralelização automática de código. Além disso, foi desenvolvida uma ferramenta para verificação de código paralelo. A primeira ferramenta se chama DownCC, um compilador que recebe código em C ou C++ e produz código-fonte com anotações que são utilizadas para paralelizar o código. Essas anotações utilizam metalinguagens como OpenMP e OpenACC. Isso permite a criação de código legível, sem perder o poder de expressão necessário para a correta paralelização de programas. O compilador identifica os trechos de código paralelo, assim como os dados que eles utilizam. Estes dados podem ser transferidos para processamento em outros dispositivos, além da CPU, como GPUs, ou serem enviados para a nuvem, por exemplo. Vamos compreender o que a ferramenta faz através de um exemplo. O trecho de código selecionado apresenta dois laços, que podem ser paralelizados sem ocorrer qualquer efeito colateral. Então, se adiciona o código para paralisar o programa e, se necessário, transferir seu processamento para outro dispositivo.
Reitero que o processo é completamente automático e não demanda qualquer tipo de pré-processamento na versão original do programa, que possui fluxo de execução sequencial. O trecho selecionado contém símbolos que permitem a identificação da memória utilizada dinamicamente. Observe que, se a variável A é negativa, nenhum trecho da memória é copiado. Testes para verificar a sobreposição de ponteiros são adicionados pela ferramenta. O código apenas é paralelo se os ponteiros são diferentes, o que não é naturalmente garantido em C ou C++. A diretiva adicionada pode enviar ou não os dados para processamento em outro dispositivo. A mesma função pode executar em paralelo ou não, dependendo do contexto de execução. Este contexto apenas é conhecido dinamicamente. Transferência de dados de forma consecutiva, ela é aninhada. Esses dados são aninhados, o que reduz a necessidade de realizar cópias desnecessárias. Dão-se também anota laços paralelos sem qualquer tipo de intervenção humana. Neste contexto, as iterações do laço são independentes. Portanto, a ordem de execução não afeta a computação realizada. Vamos observar alguns experimentos realizados com o compilador. Este experimento compara DownCC com outro compilador, o PPCD. O eixo Y mostra o speedup e o eixo X o benchmark avaliado. Doravante, em nossos exemplos, tamanhos de entrada diferentes, tem barras de cores diferentes. As barras contêm números que representam o tempo de execução absoluto para diferentes tamanhos de entrada. Para benchmarks paralelos com processamento massivo de dados, DownCC reduz o tempo de execução consideravelmente. No entanto, o compilador gera lentidão em alguns casos. Isto ocorre pois o custo da transferência de dados é maior que os benefícios da paralelização. DownCC quando comparado a um outro compilador, o GPU Clang. Novamente, o eixo X indica o benchmark, enquanto o eixo Y revela a melhoria de desempenho. O tempo de execução da maior entrada avaliada está no topo da barra de cada benchmark. Esse exemplo foi produzido utilizando um telefone celular. Podemos ver que essa amostra e o experimento anterior são semelhantes, indicando resultados concisos para a ferramenta, independente do dispositivo utilizado. O próximo experimento mostra os efeitos de coalescing. O eixo Y representa o ganho percentual esperado, e o eixo X o benchmark considerado. Coalescing não introduz lentidão, comparado à versão que não passa pelo mesmo processo. Ele apenas evita cópias desnecessárias de dados. Este gráfico representa a redução na quantidade de dados transferidos. Para cada programa no eixo X, o gráfico mostra a porcentagem de cópia de dados que foi mitigada devido aos efeitos da coalescência. Como esperado, a redução da cópia de dados tem a mesma proporção para todos os tamanhos de entrada. O último experimento é uma comparação entre a quantidade de cópias realizadas pelo DownCC e pelo PPCD. O eixo Y representa a relação entre o tempo gasto pelos compiladores para realizar a cópia de dados e o eixo X indica o benchmark. Barras mais altas são melhores para o DownCC. Ambos compiladores apresentam um bom desempenho, dependendo da estrutura do programa que está sendo considerado. DownCC está disponível online. Esta interface permite a sua utilização sem a necessidade de instalação. Este trabalho também contribuiu com outro compilador, o TaskMiner, um paralisador que também gera código-fonte legível. O TaskMiner pode paralisar loops não regulares, assim como pode paralisar recursões. O anotador do DownCC também foi reutilizado no TaskMiner, e sua expressividade foi estendida para atender às demandas do projeto. Este compilador também reutiliza a análise de alcance simbólica de DownCC
que infere símbolos para identificar variáveis e limites de memória para ponteiros. O Task Miner também possui sua página web, facilitando sua experimentação e posterior adoção de usuários. A última contribuição apresentada é o AutoParbench, uma ferramenta para verificação de código paralelo produzido por paralelizadores baseados em OpenMP. Então, para um conjunto de programas avaliados, AutoParbench pode rastrear precisamente divergências no código gerado. A ferramenta compara programas produzidos por diferentes compiladores, usando um processo que normaliza suas saídas para torná-las comparáveis. AutoParbench coleta informações para classificar a paralelização realizada. Ele utiliza essas informações para calcular métricas como precisão, revocação e F1 score. Neste momento, vamos visualizar o fluxo de trabalho da ferramenta para um determinado programa de entrada. O framework produz uma versão sequencial, eliminando as anotações em OpenMP. Depois disso, cada compilador paraleliza o código do benchmark escolhido. AutoParbench mantém a versão do código original, produzida por um especialista. Os compiladores suportados podem produzir saídas em diversos formatos, como código-fonte ou assembly. Para cada formato, um tradutor foi desenvolvido. Estes tradutores conseguem criar uma representação comum a todos os compiladores. Os programas em formato padronizado são chamados de snapshots JSON, por serem construídos na linguagem JSON. Esses programas são comparados em nosso avaliador, que rotula a paralelização de cada laço. Os rótulos possíveis são verdadeiro negativo e verdadeiro positivo, que identificam a equivalência entre o conjunto de referência e o código gerado. Falso negativo e falso positivo, que indicam, respectivamente, laços paralelizados, que não deveriam ser paralelizados, e laços paralelizados incorretamente. Paralelização diferente, que identifica diferenças que devem ser avaliadas por um especialista. Neste ponto, vamos entender melhor o processo de normalização. Dado o trecho de código, este é o objeto produzido para uma diretiva OpenMP Order. Agora, um trecho de código contendo um laço é considerado. Eis o seu respectivo objeto JSON, que possui atributos diferentes dos criados para uma cláusula order. Para cada estrutura em OpenMP, considerada relevante para o nosso contexto, um objeto foi desenvolvido para representá-la. Para compreendermos a importância deste processo, analisaremos um exemplo prático. Vamos considerar que uma ferramenta gera o trecho de código A, que contém duas diretivas. Agora, observando o código em B, identificamos que possui apenas uma diretiva. O tradutor pode identificar que ambas as estruturas são iguais, mas escritas de forma diferente. Ele gera o mesmo objeto JSON para ambas as amostras. Vamos comparar o exemplo A com o exemplo B. Neste caso, nosso verificador de equivalência produz um verdadeiro positivo. Sua saída é combinada com os outros laços analisados, em uma única imagem, facilitando a compreensão qualitativa. A imagem gerada é um gráfico com diferentes cores, classificadas em função de seu possível impacto na corretude do compilador. O resultado final é uma imagem para cada ferramenta, que representa o quão eficaz ela é considerado um compilador para um determinado conjunto de referências. Imagens claras indicam melhores resultados. A primeira observação que iremos considerar é que ferramentas diferentes não necessariamente apresentam a mesma quantidade de amostras avaliadas. No caso de DownCC, devido a objetivos específicos do compilador, ele utiliza uma coletânea de referências diferente dos demais compiladores.
Já nos CETOS, são considerados menos laços que no compilador da Intel, por exemplo, o SC. Isto ocorre pois CETOS não consegue analisar parte dos benchmarks selecionados. A ferramenta produz automaticamente uma tabela que relata, para cada programa, a classificação de cada fragmento de código. Os resultados são resumidos em um relatório qualitativo, que contém métricas sobre os programas gerados por cada paralisador automático. O AutoParbench também fornece avaliação no tempo de execução. No eixo X, os programas avaliados, e no eixo Y, o tempo de execução em escala logarítmica. Cada compilador avaliado é representado por um símbolo neste gráfico. Finalmente, vamos utilizar um caso real de bugs encontrados com o AutoParbench. Esta é a versão paralela de um programa presente na coletânea de referência. Ele foi paralelizado manualmente por um programador. O programa da direita foi criado automaticamente pelo CETOS. CETOS combina a variável de indução do laço com o índice i, modificando a região de memória acessada. Podemos observar que a cláusula de redução adicionada pode ser inválida, dado que o valor de i não foi definido antes do laço. Esse bug não era conhecido até ser descoberto pelo AutoParbench. Esse bug foi confirmado pelos desenvolvedores de CETOS. Veja o que disse Akshay, um dos desenvolvedores que mantém o autoparalisador. CETOS hoje é mantido pela Parrot, um grupo de pesquisa da Universidade de Delaware. Akshay é aluno de doutorado lá. Akshay não somente confirmou que o bug foi consertado, como também disse que nosso trabalho era uma contribuição importante para a comunidade de pesquisa em paralelismo automático. Por enquanto, já foram encontrados 3 bugs no SC, que é o compilador da Intel, 2 no DownCC, 4 no Autopar e 2 no CETOS, todos confirmados. Outros bugs foram encontrados, porém, eles ainda não foram confirmados. Todos eles foram encontrados graças ao AutoParbench. Vamos às considerações finais deste trabalho. Proporcionamos, através das ferramentas que foram desenvolvidas, avanços para a comunidade de paralisação automática. Tanto o DownCC quanto o TaskMiner não precisam de nenhuma intervenção humana, bem como o AutoParbench, que também não exige intervenção para ser executado, além de fornecer a maioria dos compiladores em imagem Docker, facilitando sua instalação. A saída das ferramentas é legível, assim como o formato JSON, utilizado no AutoParbench. Essa característica facilita a compreensão de desenvolvedores, permitindo o estudo das técnicas de paralisação aplicadas no código. A estrutura de testes do AutoParbench simplifica o rastreamento de falhas em programas gerados por paralelizadores. Ele indica precisamente as fontes das divergências, facilitando a depuração. As estatísticas geradas automaticamente fornecem um resumo da eficácia de cada compilador. Isso ajuda os desenvolvedores de paralisadores automáticos, permitindo mensurar a eficácia das suas ferramentas. Para cada ferramenta, seguem os links e suas respectivas páginas, assim como o meu e-mail, para vocês poderem entrar em contato em caso de dúvida ou sugestão. Convido você, espectador, a conferir o resultado do nosso trabalho. Agradeço à LG Electronics pela parceria com a FMG, que permitiu a criação do DownCC e do TaskMiner. Agradeço também ao meu co-orientador, Leo Schumann, do Laboratório Nacional de Livermore, Califórnia, assim como agradeço ao meu orientador Fernando Magno, da UFMG. Obrigado.